Olá, meu nome é Luciana Nagato, estou aqui para falar um pouquinho de anatomia palpatória da coluna vertebral, a fim de colaborar com a aula de pontos de assentimento, os dorsais, onde encontramos pontos na linha do meridiano da bexiga, que são referentes aos órgãos e vísceras da medicina tradicional chinesa. Nessa palpação, vamos mostrar alguns pontos na estrutura óssea que colaboram com o encontro de algumas vértebras e vão servir de referência para encontrarmos esses pontos. Então, na anatomia palpatória, para a gente encontrar os pontos com mais segurança, a gente precisa marcar algumas proeminências ósseas que são mais evidentes, que vão ajudar a gente. Para palpar as vértebras, né, de uma pessoa, assim como uma criança, no caso aqui, até na palpação é um pouco mais sensível, né, mais perceptivo as posições. Mesmo assim, é bom a gente ter o costume de marcar alguns pontos que vão ajudar a gente. Então, uma das coisas é a escápula. Se você tiver dificuldade de sentir, é só colocar o braço aqui para trás e aí você pode visualizar a escápula aqui mais evidente. Outra parte característica da escápula que também vai te dar um ponto é a palpação da espinha da escápula, né? A escápula vai até mais para cima, aqui tem um supraespinhoso, um músculo supraespinhoso, mas a gente tem a espinha da escápula. Também vai dar outro posicionamento, né? Ela vai até aqui em cima, onde fica o acrômio, né? Então, fazendo aqui nessa linha, provavelmente eu vou ter o T3. Então, vamos para conferir como eu posso fazer. Então, eu venho aqui, tem duas vértebras aqui que são mais proeminentes aqui na divisão entre as cervicais aqui do pescoço e as torácicas. Então, eu palpo com os dois dedinhos as duas vértebras mais proeminentes e peço para o meu paciente girar a cabeça. Vira a cabeça ou inclina, e isso. Uma delas fica fixa, a outra movimenta. Essa que movimentou faz parte da cervical, né? Então, essa aqui, ó, é a C7, cervical 7. Depois eu venho palpando. Deixa eu ver aqui, C7, tá certo? Meu dedo tá tudo preto. Agora, eu palpo a sequência. É a T1. T1. Ela fica bem juntinho aqui. Eu tenho a T2. T3. T3. Vou conferir a altura, ó. A altura com a escápula, T3, tá? Aqui meu desenho não ficou tão bonitinho. Então, outro ponto que a gente pode usar como apoio é essa linha da base da escápula aqui. Então, quando eu venho para cá, num adulto, ela corresponde geralmente à altura da T7. O da criança pode alterar um pouquinho, dependendo da anatomia ou de qualquer distúrbio de coluna, pode alterar. Então, vamos conferir aqui, ó. 3, e aqui, ó, o dele é um vãozinho, e aí tem uma vértebra mais aqui embaixo e outra mais aqui em cima. Então, 3, 4, tá aqui, tá? Ó, 4, tá nesse espaço. Aí eu venho aqui, 5, tá nesse espaço. 6, nesse espaço. E a sétima, a espinha, né? Da sétima vértebra tá aqui. Então, nele aqui, tá mais embaixo. E aí eu posso continuar, né? Descendo, tá? 8, 9, tá? O que acontece aqui? Para ver a parte lombar, outro ponto que a gente pode associar é a crista ilíaca. Então, a gente tem a crista ilíaca aqui, né? Bilateral. Aqui faz coceguinha, né, Bernardo? Aqui. Tá? E a gente também pode encontrar o osso sacro, tá? Base do osso sacro. Como é que a gente encontra? Tem duas protuberâncias, né? O sacro é
é um triângulo e tem dois pontos aqui mais protuberantes que é referente à articulação sacroilíaca, tá? Aqui eu vou encontrar a base do meu sacro e a partir daqui a L5, a lombar 5. O que acontece? Geralmente a gente não começa a palpação aqui, a gente pode muito bem vir nessa altura, então palpar desse jeito, e aqui a gente vai encontrar na altura do L4, tá? Então, deixa eu conferir aqui. Então, L5 aqui. A espinha é maiorzinha aqui, ó, L4, tá? Então, eu tenho aqui a L4. E aí, eu venho palpando. L4, aí aqui já muda. Começa aqui L3, vou ver até onde. L3. L2. Espacinho. Aqui, L1. L1, tá? Aqui, torácica 12. Opa, aqui um feio, 12. Pronto, certo? Então, a partir dessa palpação, você consegue encontrar alguns pontos de acupuntura com mais facilidade. Então, encontrou na altura da crista ilíaca L4, aí vem L3, 2, 1, né? Então, por exemplo, a partir do 4, mesmo que esteja difícil a palpação da vértebra por vértebra, você pode considerar, por exemplo, que acima, 2 tchuns acima da L4 e 1,5 lateral, 1 tchum e meio lateral, eu tenho o ponto bexiga 23, por exemplo, né? Então, a partir dessa medida do tchum, favorece também eu encontrar os pontos. Às vezes, eu não preciso palpar toda a coluna, nem marcar toda a coluna. Eu palpo um, encontrando um, eu posso encontrar a sequência, certo? Então, isso é uma demonstração da palpação, espero que tenha colaborado. Lembrando que deve dar continuidade no estudo da estrutura óssea, né? Das vértebras cervicais, torácicas e lombares, e não precisa se preocupar tanto com a questão da palpação, porque ela é feita através da parte posterior, onde a gente acessa apenas o processo espinhoso e não tem um acesso na palpação com nenhuma estrutura do disco, nem região nervosa, né, de medula e raiz nervosa, tá bom? Então, a gente palpa o processo espinhoso e a musculatura posterior. Muito obrigada.